Segunda-feira, 21 de setembro de 1942. Querida Kitty, hoje vou contar os detalhes do nosso dia a dia. A senhora Van Damme é insuportável. A cada passo me censura por eu falar tanto. Não perde uma ocasião para nos irritar. Agora meteu na cabeça que não vai mais lavar a louça. E quando se digna a lavar, deixa restos de comida nas panelas, em vez de guardar em pratinhos de vidro para não estragar. A Margot, que tem que lavar a louça na vez seguinte, tem o dobro do trabalho. E ainda por cima tem que ouvir da senhora: coitadinha da Margot, tem tanto trabalho. Papai e eu arranjamos agora um passatempo engraçado. Estamos montando uma árvore genealógica da família dele. E me contou coisas de todos os parentes. Isso me faz sentir muito ligada à família. De 15 em 15 dias, o Sr. Coffius traz da biblioteca alguns livros para moças. Gostei muito da série Jopterhel e acho bonito tudo que escreve, disse von Marxveld. Já li 4 vezes As Alegrias de Verão e rio sempre das situações cômicas. Também voltamos aos estudos. Dedico-me muito ao francês. E só de verbos meto todos os dias 5 dos irregulares na cabeça. Peter faz os exercícios de inglês suspirando. Recebemos livros escolares novos. Eu tinha trazido de casa lápis, cadernos, etiquetas, borrachas de safá, etc. Ouço muitas vezes a emissora de Orange, da Holanda. Ainda há pouco acabou de falar o príncipe Bernardo. Contou que vai ter outro filho. Aqui todos se admiram da minha afeição aos reis holandeses. Há dias falaram dos meus estudos e que eu ainda tenho muito que aprender. Por isso me atirei nos livros. Não quero voltar mais tarde ao primeiro ano. Também percebi que não tinha lido nada ultimamente. A mamãe está lendo Hering, Vroven e Knechten, mas não querem me deixar ler esse livro. Para poder ler, tenho de ficar, antes de mais nada, tão esperta e culta como a minha inteligente e talentosa irmã. Falaram também sobre filosofia, psicologia e fisiologia. Essas palavras tão complicadas fizeram-me ir ao dicionário. Coisas de que nada sei. Oxalá no próximo ano já esteja menos ignorante. Descobri que para o inverno só tenho um vestido de mangas compridas e 3 blusas de lã. Papai já me autorizou a tricotar um suéter de lã branca de carneiro. A lã não é das mais bonitas, mas o principal é que seja quentinha. Muitas roupas nossas estão nas casas de outras pessoas, mas só depois da guerra poderemos ir buscá-las, se ainda existir alguma coisa. Outro dia eu estava escrevendo sobre a senhora Van Damme quando ela entrou. Imediatamente fechei o caderno. Então, Anne, posso ver? Não, senhora Van Damme. Só a última página, está bem? Não, também não. Ai, que susto que passei. Era mesmo naquela página que falava dela de modo pouco elogioso. Sua Anne. Então, o tema da aula de hoje é diário, relato pessoal, adjetivo, tarefa, quer dizer, a tarefa que eu vou passar para vocês, e umas palavras finais. Então, aqui está o original do livro da Anne. É um livro muito, muito bom, o Diário de Anne Frank, para ler nesse momento de isolamento social. Ela teve que ficar isolada por outros motivos, ela teve que se esconder por causa da Segunda Guerra Mundial, que os nazistas perseguiam os judeus e a família dela era judia. E tem muitos detalhes que quem
estiver interessado, pesquisa na internet. Eu já fiz uma busca hoje, tem bastante coisa sobre a Anne Frank, é muito interessante. E tem também um site que é www.annefrank.org, que é um museu virtual da Anne Frank. Então, é onde era o esconderijo, mostra lá dentro a vida dela. Então, se vocês estiverem interessados, conversem comigo, façam pesquisa. Vamos seguir para outro assunto e a gente vai falar de adjetivo. Mas não é um assunto estanque assim, não, tão diferente. Nos diários, nesse caso do diário da Anne Frank, e nos relatos pessoais, a gente usa muitos adjetivos. Mas o que serão adjetivos? O que será isso? Então, adjetivo é uma classe gramatical. Assim, como o sujeito, substantivo, que a gente viu no outro dia, o adjetivo, os pronomes. O adjetivo também é uma classe gramatical. São 10 as classes gramaticais estudadas na morfologia. Lembra que a gente estava conversando na morfologia na aula passada como formação de palavra? E agora também a gente fica sabendo que a morfologia estuda também a classificação das palavras. E vamos falar mais um pouco do adjetivo. Qual é a função do adjetivo? É caracterizar um substantivo. Lembra, gente, que os substantivos, a gente já falou na aula sobre substantivos, e hoje vocês já viram na TV, que o substantivo ele tem a função de nomear, né? E o adjetivo tem a função de caracterizar, dar uma característica, dar um atributo ao substantivo, aos substantivos. Assim como o substantivo, ele também é uma classe variável. Então, ele flexiona em gênero, de feminino, masculino, sendo que tem também os adjetivos uniformes, que tanto faz, é um nome que serve tanto para o masculino como para o feminino. Ele flexiona em número, singular e plural, assim como os substantivos, e em grau, comparativo e superlativo, que o professor da TV já explicou muito bem. E a gente vai passar adiante para poder ver os exemplos em um texto. Para a gente passar, por exemplo, é importante saber que o adjetivo ele pode aparecer também como locução adjetiva. Então, a caracterização de um substantivo ela pode aparecer com mais palavras. Ao invés de ser uma palavra só, um adjetivo pode ser uma locução adjetiva que normalmente é construída de uma preposição com um substantivo. Vamos ver como é que acontece isso na prática? Então, aqui é mais um trecho de um diário que eu vou primeiramente ler para vocês e aí depois a gente vai procurar os adjetivos. 20 de julho de 1955. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhes dar uma refeição condigna. Terminaram as refeições. Lavei os utensílios, depois fui lavar as roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável. Mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. Então, esse texto muito intenso, né? Também é parte do diário
mas é o diário da Maria Carolina de Jesus, que daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Agora a gente vai fazer uma brincadeira de encontrar adjetivos. Bora lá? Quem já encontrou um? Quem já encontrou um? A gente vai encontrar vários aqui, ó. Preparei a refeição matinal. Não é qualquer refeição, não é a refeição da tarde, é a refeição da manhã, é o café da manhã. Então, matinal caracteriza a refeição. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo torrada. Eita, borrei tudo. Então, não é qualquer mingau, é mingau de farinha de trigo torrada. Não é qualquer farinha, não é qualquer farinha, é farinha de trigo torrada. E é torrada. O João José, café puro, não é café com leite, é café puro. Então, essa é a característica do café que o João José gosta. E José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Olha aqui a locução adjetiva. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Duas palavras. Aqui é uma só, tá vendo? E aqui são duas palavras. A preposição e um substantivo aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhes dar uma refeição condigna, uma refeição que eles mereçam, uma refeição justa, uma refeição digna. Terminaram a refeição. Na verdade, uma refeição que todos mereçam, né? Que todos merecem uma refeição condigna. Terminaram a refeição, lavei os utensílios, depois eu fui lavar roupas. Eu não tenho um homem em casa, é só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar, o meu sonho era andar bem limpinha. E aqui, olha o adjetivo superlativo que o professor Charlie estava falando. E esse aqui é o analítico, ó, que não é em uma palavra só. A ênfase tá fora, tá vendo? No bem. Usar roupas de alto preço, aqui a locução adjetiva. Residir numa casa confortável, fala como que é essa casa, né? Característica da casa, mas não é possível. Então, esse sonho aqui todo dela não é possível. Eu não estou descontente. Ela está falando aqui dela que ela não está descontente com a profissão que exerce. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. Então, vocês estão vendo como, quando a gente vai expressar no nosso relato pessoal, nossas experiências, como a gente adjetiva as coisas, caracteriza as coisas, para que essas coisas elas tenham um significado muito próprio, muito pessoal. Agora vocês vão conhecer a Maria Carolina de Jesus. A Maria Carolina de Jesus, ela foi uma das primeiras escritoras negras no Brasil e ela é considerada uma das mais importantes escritoras do Brasil. E ela ficou conhecida com esse livro aqui, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que o trecho que a gente leu é dele. E também, quem quiser, tem muita coisa na internet, quem quiser indicações para saber mais sobre a história da Maria Carolina de Jesus, vale muito a pena estudar, tá, gente? São autoras muito importantes da gente conhecer e são leituras muito interessantes de se fazer, muito importantes. Agora a gente vai só dar uma recapitulada, relembrar o que foi conversado na TV.
sobre as características textuais. O relato pessoal, mas o importante nesse momento é vocês pensarem se faz sentido essas características aqui, se vocês conseguem encontrar nos textos que a gente leu essas características aqui. Então, o diário, a gente leu 2 diários, são relatos pessoais, tá? Mas eles têm algumas especificidades que a gente vai ver na frente. Mas aqui, vão vendo se encaixa com o que a gente leu. Expressa a relação do autor com determinada experiência vivenciada? Centrado no eu e nas suas experiências? Normalmente segue uma ordem cronológica? Um dia depois do outro, não é? Personagens são as pessoas envolvidas na experiência com o eu narrador, que narra em primeira pessoa? Lembra das pessoas que apareceram tanto as personagens que apareceram tanto no diário da Maria Carolina como da Anne? São as personagens e elas próprias são personagens, né? Aí esse daqui não serve para o diário, no caso do diário, né? Geralmente tem título, tema, introdução, contexto e experiência com desfecho reflexivo. O diário, ele expressa múltiplas vivências, não apenas uma experiência, né? O diário é um relato pessoal, normalmente vem em tom de desabafo, né? Lembra das duas falando de experiências íntimas, escritas do eu para o eu. Então, elas escrevem para elas mesmas, para desabafar. Tem o caráter confidencial, secreto, lembra que a Anne não quis mostrar para a senhora Van Damme. A linguagem formal, que elas falam para elas mesmas. E aqui tem outros 2 tipos de diário, que é o diário de bordo, que normalmente é um diário que é escrito nas viagens de barco. E eu acho que vocês estão fazendo no protagonismo, né? O diário de bordo. E o diário ficcional, que não que um escritor escreve como se fosse alguém fazendo diário. Não é um diário real de alguma coisa que aconteceu mesmo com alguém, mas ficcional. E aí agora vem a tarefa para vocês. E a tarefa vai ser fazer um relato pessoal sobre a experiência que você teve assistindo a aula de hoje. Você vai falar o que você achou da aula, o que aprendeu, do que gostou, do que não gostou, como teria que ser, na sua opinião, para ser melhor, se você achar que tem que ser melhor. E isso seriam as sugestões, né? Lembre-se que para seu texto ser classificado como relato pessoal, você tem que utilizar algumas características desse gênero textual. Do qual gênero? Relato pessoal. E aí, vamos dar uma retomada aqui para vocês lembrarem. Então, vai expressar a relação do autor, que vão ser vocês, com determinada experiência, que é a aula de hoje. Centrado em vocês e na experiência de vocês. Normalmente segue uma ordem cronológica. As personagens vão ser quem participou dessa experiência, né? E aí vocês fazem um título, o tema é a aula de hoje, e vão construir uma introdução, um contexto que vocês vão explicar sobre o ambiente, o que era que vocês estavam fazendo, que aula era essa, a experiência de vocês com uma reflexão e um desfecho. Então, bom trabalho. E para terminar, a frase que eu falei. É uma frase da Anne Frank. Quando escrevo, sinto um alívio. A minha dor desaparece. A coragem volta. Mas pergunto-me, escreverei alguma vez alguma coisa de importância? Virei a ser jornalista ou escritora? Espero que sim. Espero de todo o meu coração.
Ao escrever, sei esclarecer tudo, os meus pensamentos, os meus ideais, as minhas fantasias. Então, eu espero que vocês encontrem, ou na escrita, ou no desenho, ou na dança, aonde quer que seja, uma forma de aliviar as dores, a trazer coragem para vocês. A arte nos ajuda muito isso a acontecer. E aí, eu espero o relato de vocês, muito, muito ansiosa para saber o que vocês acharam, como foi a experiência de vocês. Até já!